Então, eu falei que eu ia colocar, ó, aqui, eu vou deixar aqui, que aí vocês vão ver o meu cãozinho de estimação, que é esse bebezão aqui, que tá atrás de mim, a minha plantinha, que eu já te falei para vocês que ela tem 5 anos, né? E nunca me deu uma florzinha sequer, mas eu gosto muito deles, né? Tanto da minha plantinha, que é um ser vivo, quanto do meu cachorrão, que é só um afeto. Então, eu parei quando eu conheci o primeiro marido, né? E vou resumir muito essa história, né? Eu falei que a cada 10 minutos eu vou colocar, e eu disse que ia colocar no dia seguinte, e tem quase um mês que eu coloquei o primeiro videozinho, e agora tô aqui preparando o segundo. É o seguinte, eu vou encurtar bem a história, mas eu queria mostrar para vocês que eu sou uma pessoa tão comum quanto qualquer outra pessoa, sabe? Eu sou mãe de família, tenho, como eu já falei, eu tenho 66 anos, a minha vida é aqui na minha casa, cuidando da minha vida. Meus filhos já são adultos, criados, e agora eu tenho os meus netos, né? E eu estou acompanhando aí esse mundo, né? E o primeiro casamento, esse marido que eu conheci quando eu tinha 17 anos, ele, pouco depois da morte do meu pai, né? Ele foi uma pessoa extremamente agressiva. Eu fiquei muito marcada, né? Das surras que eu levei dessa pessoa. Posteriormente, os pais dele acabaram me tirando o meu filho. Eu fiquei sem meu filho, não fui eu que eduquei, tentei, mas de todas as formas eu fui hostilizada e não me permitiram ter uma aproximação com meu filho. Aos 18 anos ele disse que ele preferia que eu me afastasse. Aos 28 ele tentou me procurar, mas aí eu fiquei muito sofrida, machucada, porque eu achei que ele ia conversar comigo, falar sobre alguns sentimentos, né? Poxa, eu gostaria de você ter me cuidado, me criado, ou a gente podia, enfim, qualquer coisa entre nós, e não houve essa conversa. E aí ele ficava e ele falou das situações, da vida boa e maravilhosa que ele teve, e aquilo doía profundamente em mim, porque, enfim, não dá para especificar o que que aconteceu comigo. Eu sei que ele fez 2 ou 3 vezes, ele foi na minha casa, né? Aí ele estava com com os irmãos, no caso, meus outros 3 filhos, e aquilo ali me doía pra caramba. Eu saber que não é que eu não queria que ele tivesse sido feliz, é lógico que eu queria que ele tivesse sido feliz, mas eu senti muito a falta, eu sofri muito a rejeição dele, eu sofri muito durante, ao longo dessa vida. E aí eu estava já casada, e esse segundo marido, pai dos meus outros 3 filhos, ele foi uma pessoa que realmente eu tinha ele como um anjo da guarda, uma pessoa assim queridíssima, a primeira pessoa assim que eu realmente pensei, essa é a melhor pessoa do mundo que eu conheci. E talvez eu não tenha correspondido às expectativas dele. Eu sei que ele viveu comigo 18 anos, e quando ele saiu da minha vida, saiu me maltratando, me machucando muito, me ofendendo, é, é, colocando minha dignidade e minha honra na lama, fez para os meus filhos, falou mal de mim, criou falsas verdades, hoje são chamados de lawfare, né? Mentiras criadas, né? Que ele acreditava, e transformou isso em verdades que nunca foram verdades. Enfim, foi uma viagem que ele fez, e ele colocou aquilo como verdade, enfim. Mas eu, diante da minha forma de ser, eu acho que o que falam não importa, importa é o que eu mostro. Eu acho que eu sou o que eu mostro que eu sou. Quem quiser me conhecer é só observar minha vida, meu jeito de ser, minha forma de agir, as minhas prioridades, o que que eu dou importância, minha casa, minha família, meu bem-estar, minha vida, as pessoas que estão no meu entorno, né? O respeito que eu tenho a todas as pessoas que passam no meu entorno, auxilio, ajudo quem eu precisar ajudar, trato bem o primeiro ponto sempre de confiança. Eu sempre confio nas pessoas, eu acredito nas pessoas. Eu acredito em todas as pessoas, na verdade. Eu acho que até aquelas pessoas que apontam os dedos e dizem que elas não prestam, até essas pessoas eu tenho certeza que elas têm algum lado bom, algum lado
que valha a pena, sabe? Eu não descarto ninguém. Infelizmente, existem as dificuldades para as pessoas atingirem algum nível de solidariedade, empatia. Eu acho que isso é de cada pessoa, sabe? Não, você não ensina a empatia, você não ensina a solidariedade. Ou a pessoa é solidária ou não. As pessoas, o egoísmo e o individualismo, o egoísmo, a disputa, a inveja, são muito mais poderosas do que o perdão e o amor. Então, os sentimentos que transformam o mundo nessa calamidade que hoje em dia ele está, é muito esse sentimento de ira, esse sentimento de que eu preciso mostrar que minha vida é uma maravilha, eu preciso que as outras pessoas vejam como minha vida é perfeita, sabe? Quer dizer, tipo, eu quero que as outras pessoas tenham inveja de mim. E eu acho que isso não procede. A vida vai muito além, mas você conta a dedo as pessoas, as religiões atuais, né, desse povão mais ignorante, essas pessoas que optam pela, pela religião não inata, né? Aquela forjada pelo ser humano que criam os dogmas e as práticas religiosas e que transformam elas em verdadeiros condicionadores, né? Em vez de, assim como as normas, né? As normas sociais, elas são exatamente para colocar parâmetros, né? Parâmetros na vida das pessoas para você seguir. Tipo, se você, que nem o cavalo, se você não bota tem a rédea e tem aquilo, eu esqueci o nome daquele negócio, que eles só podem olhar assim, porque se o cavalo ele tiver liberdade, ele não vai atender a rédea. Ele vai na direção que ele sentir vontade. Então ele tem aquilo aqui, ele tem que ficar aqui para ele não olhar no entorno. Os olhos dele não podem ver o entorno. Ele tem que olhar só para frente. Não tem aquela história da cenoura, que penduram a cenoura na frente do cavalo e ele vai andando, tentando chegar nessa cenoura. Então, a humanidade, de uma forma geral, ela caminha assim. A ignorância ela é muito mais confortável do que o idealismo, a consciência, você saber dos fatos e saber que você está seguindo uma diretriz, não é porque alguém falou, tem alguém num púlpito falando, ou tem uma televisão, ou tem um programa de rádio, ou tem que estão pegando, mas as pessoas elas precisam disso porque é preguiça, tem preguiça de pensar, de criar o próprio conceito, né? E aí vem o conceito pronto, jogam ali na internet, jogam ali no WhatsApp, jogam nas redes sociais, as pessoas mais safas, né? Então elas pegam, elas querem condicionar, elas querem instigar, elas querem trazer para o seu lado as pessoas. Então elas, através desse sistema de instigar, iludir, fantasiar, mentir, caluniar, inventar, elas vão forjando um conceito de forma que a sociedade vai seguindo ali. Porque por que se chama de gado, né? Tem uma música que vida de gado, povo marcado e povo feliz, né? Tinha uma música há muitos anos, eu nem lembro exatamente quem canta, eu poderia puxar aqui pela mente, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, isso aí já é visto desde sempre, desde Nero, desde de tempos remotos, que a população ela sempre teve alguém que vinha lá e marcava eles como gado, e quem consegue marcar o outro como gado, aquele ali se torna o condutor do rebanho, né? E assim vai ser sempre, porque o ser humano ele tem preguiça de pensar, ele tem preguiça de analisar, ele tem preguiça de olhar para si e olhar para o outro, não através dos seus olhos, tipo assim, você olha a outra pessoa e fala assim, mas se eu fosse ele eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas você não é ele, então você não pode julgá-lo sendo você o que você é, você tem que julgá-lo segundo o que ele é, de onde ele vem, qual a educação que ele recebeu, se é que recebeu, qual foi as necessidades que ele teve, o que levou ele a ser daquela forma. Então, sim, aí você pode pensar, nem julgar. Na verdade, você pode pensar e tentar compreender aquela atitude, aquela situação. Enfim, então é sobre isso que eu quero falar com vocês, é sobre isso que vão ser os meus vídeos.
vão ser essas questões que eu acho que fazem uma grande diferença. Você precisa, eu não sei se vou ter ou não visibilidade, mas eu acho que a minha parte eu estou fazendo, que eu gostaria muito de colocar para vocês, que é importante você pensar com a sua cabeça. É importante você raciocinar. Ah, porque vem com os conceitos prontos, você se fecha dentro de um quadradinho que você acredita. Ah, isso é o certo, é assim que eu penso, é assim que eu quero, é assim que deve ser, porque é assim que é o justo, porque é assim que Deus manda, porque é assim que está na Bíblia, porque é assim que o meu chefe falou, porque é assim que meu pai disse. Cara, isso tudo são referências para você criar a sua. E se você simplesmente repete, se você rejeita olhar o outro lado, você não está raciocinando por você. Você está optando um lado. Ah, eu sou desse lado. Ah, eu sou desse lado. Você não está indo por conta de que você concluiu através do seu estudo, das suas reflexões. Amanhã eu vou falar sobre isso em relação a escolha de lados. Por que que se escolhe? Por que que eu sou flamenguista? Por que que eu sou do vascaíno? Por que que eu sou lulista? Por que que eu sou bolsonarista? Por que que eu sou evangélico? Por que que eu sou católico? Por que eu sou macumbeiro? Por que eu sou... Enfim, o que você for, tá? Então, na verdade, todos esses eu sou isso ou aquilo, não é para você ser isso ou aquilo, existe isso e aquilo, para você ir para uma senda central. Você ter várias vertentes, você conhecer essas várias vertentes e você se posicionar. Você se posicionar sem conhecer o outro lado, ou então repetindo o que outros disseram, sem que vocês tenham ido averiguar, então você não está pensando por sua cabeça, nem com a sua cabeça. Você está pensando o que o modus operandi social está sugerindo que você pense. E por aí vai. Amanhã a gente volta a falar e aí eu vou colocar meu ponto de vista em relação a esse tipo de raciocínio, de lógica e de pensamento. Então é isso e até amanhã, se Deus quiser. Vou ver se eu levo mais a sério e realmente eu coloco os videozinhos no tempo certo, que eu acho que é legal. Tem muita coisa que eu penso e eu acho que isso é importante. De alguma forma, colocar, se vai ser visto hoje, não sei, pode ser visto. Como fica aqui no canal, esse canal pode fazer 10, 15, 20 anos. Um dia alguém vai olhar e ele vai estar lá. E essa coisa agora tem a nuvem, né? Que bom que existe a nuvem, né? E aí fica tudo na nuvem. E aí todo mundo pode ter acesso a um momento, porque o que eu vou deixar aqui não é balela, não é coisa para se jogar fora, não. É coisa que vai valer a pena você ter ouvido. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa sorte e, quem sabe, até amanhã.